Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Olha, gente, a bomba que acabou de estourar sobre o Tite no Flamengo é sem precedente na história do clube de regatas do Flamengo. É sinistro, é sinistro. Vem aí Luiz Castro, tá confirmado, gente. Tá confirmado. E aí você vai ver aqui a confirmação, quem tá confirmando isso. Para tudo aí. Eu nunca vi isso no futebol. É bizarro, cara. É um negócio assim de doido. É uma coisa assim, maluca. Que aconteceu agora à tarde. Ninguém contava com isso, ninguém esperava por isso. E eu vou falar pra você. Eu só acredito que eu tô vendo aqui, a fonte é confiável. Para tudo aí, vem comigo pra esse corte, pra essas notícias. Gente, porque... Cara, respira. Por favor, respira. E se você não tá sentado, senta e vem comigo. Mas antes, comenta aqui se acha que o Flamengo tá certo em demitir o Tite ou não. Comenta aqui, por favor. Quem tá certo nessa briga, o Gabigol ou o Tite? Fala pra mim aqui, tá? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Porque assim, todo dia eu venho aqui te deixar a par do que tá rolando no Flamengo. E aí, ó, mete o dedo nesse like, soca no like, mete o dedo no like pro vídeo ele viralizar e todo mundo ficar sabendo o que o Tite anda aprontando, cara. Não dá pra passar a mão na cabeça do Tite mais não. Vem comigo aqui pra você ver o que tá acontecendo. Vem. Aqui nesse comentário seu do Flamengo. O Flamengo ganhou como os campeonatos com o Jorge Jesus? Pum, pra frente. Como que o ganhou a Copa do Brasil e Libertadores com o Dorival Júnior? Os dois centroavantes. Pedro e Gabi. Aí aqui que o Tite veio, retrocedeu tudo aquilo que se pensava em relação ao Flamengo. Pô, o Bruno Henrique jogou muito aonde? Tudo que ele arrebentou. Do lado... Esquerda. Onde o Tite colocou ele? Centroavante. Do lado direito. E tá jogando até de centroavante. Do lado... Olha que burrice. Aí o Everton Ribeiro, 2 anos jogando no Cruzeiro do lado direito. 2 anos jogando... Arrebentando 4 anos o Everton Ribeiro do lado direito. O que o Tite fez com o Everton Ribeiro? Do lado esquerdo. Então ele faz tudo ao contrário para ser o protagonista. Só que o Tite, para mim, é o maior treinador da história do Corinthians. Só que a gente tem que repensar essa parte tática. É mais ou menos o que o Abel faz no Palmeiras, meu irmão. O único time que a gente estava falando que estava vivo era o Flamengo. O Flamengo, para mim, abriu mão do brasileiro. Vai ficar na Copa. E perdeu de 1-0 da Libertadores pro Peñarol. Vai jogar lá agora. Que ganhou de 5 agora. E que ganhou de 5. Olha só a loucura. E que pensar disso? O que eu faço como treinador do Corinthians? Deixa eu perguntar, se o Flamengo classifica o Peñarol ou não? Não. Pra você, Souza. Tenho dúvida ainda. Eu também tenho dúvida. Tenho dúvida. Flamengo acho difícil também. Eu acho difícil, mas o Flamengo é um time... Mas um gol é... Eu não acho muito pro Flamengo. Não. É, isso. Não acho muito, não. Pra você, Eu também não acho muito, não, um gol, mas a atmosfera que tá em torno do Flamengo agora. É muito louca. Aí eu não sei se aguenta, hein? Vamos lá. Um dia, quando eu parar, quando eu for pro estádio... O Flamengo foi derrotado pelo Grêmio e aumentou a pressão aí no treinador. Aumentou ou não aumentou, Vene? A pressão no treinador? Eu acho que aumenta a pressão para quinta-feira na Libertadores. Então rodou o VT. E olha, uma marcação ontem de arbitragem me irritou, hein? Pra mim, o Carlinhos não tinha que ser expulso. Cadê, Rodrigo? A missão pelo brasileiro ficou com a garotada que mostrou raça. Matheus Gonçalves tenta mandar para Carlinhos, que não alcança. Mas quem saiu na frente foi o Grêmio. Cristaldo é quem fica com a bola e chuta firme de direita. 1-0 Grêmio. O Flamengo tenta com o Alcaraz e ele manda forte, mas não acerta. O rubro-negro insiste e consegue. Jogada de Alcaraz que encontra Matheus Gonçalves, que bate bonito para deixar tudo igual. Carlinhos tenta virar, mas é o goleiro do Grêmio quem salva. Matheus Gonçalves estava inspirado e obriga o goleiro do Grêmio a se esticar todo. Pelo lado gaúcho, é João Pedro que acerta a bola na trave. Everton Araújo arrisca pelo Fla. Segundo tempo e o Grêmio quase vira após jogada de Soteldo, que deixa Monsalve na boa, mas a bola vai para fora. E aí, Reinaldo tem a chance de finalizar, mas Matheus Cunha tira mal com o pé e é Braithwaite que só empurra. 2-1. E quando já não estava bom para o Flamengo, fica ainda pior. Carlinhos faz falta em Kahneman e é expulso, que sai revoltado e dá um soco na cabine do par. Pressão do Grêmio e mais um gol. Edenilson cruza e é Diego Costa que faz o dele de cabeça. 3-1. Everton Araújo faz bela jogada, finaliza e a bola sobra para o jovem Felipe Tereza marcar de cabeça. O rubro-negro ainda tenta chegar ao empate, mas não deu mais tempo. Final 3-2 e mais uma derrota do Flamengo. Uma palavra
Bate! De novo, você tá fazendo isso? Tá perseguindo ele? Bate! Tá perseguindo Eu queria falar, sabe o quê? O único imortal que eu conheço é Sandy Júnior, mas não posso Você falar. conheceu o Grêmio ontem. Toma o chimarrão. Bate! Bate! Olha, Sabe o que é pior, cara? O Flamengo mereceu ganhar, não merecia. mereceu. Eu ia falar isso contigo. Não Vene, merecia boa a tarde, O derrota. Flamengo jogou. E o Grêmio ganhou. Aí eu pergunto pro Tite, no fim das contas, quem pega os 3 pontos? Quem joga ou quem ganha? Bate! Diz que é quem ganha. Bate! Diz que o futebol não é ponto, é gol. Me falaram Vai ficar lá um na dia. tabela, ó. Mais 1 ponto pro Flamengo porque jogou. E o Grêmio mais 3 porque ganhou. Não tem jeito. Mas olha só, o Flamengo realmente, a gente sempre fala isso aqui nesse programa, infelizmente a justiça não acompanha o placar no futebol, nem sempre, né? Então o Flamengo realmente performou melhor, mas o Grêmio venceu. Ô, Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Vamos lá, antes de mais nada, assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que a torcida rubro-negra vai até concordar comigo que quando o Flamengo divulga na sexta-feira que os titulares ficarão no Rio de Janeiro e apenas os reservas vão jogar, e vale ressaltar que o Flamengo só no banco de reservas tinha 10 jogadores ainda do Sub-20. Ninguém imaginava que o Flamengo pudesse, de fato, ganhar lá. Beleza, você poderia até acreditar, mas todo mundo já imaginaria uma derrota. Só que se a gente parar e analisar o que foi o jogo, e eu falei isso aqui, eu falo sério, eu acho que o Flamengo fez um jogo para sair com uma vitória lá diante do Grêmio, mesmo jogando fora de casa. Se a gente for parar e analisar, o torcedor rubro-negro ele fica mais chateado por isso, porque tinha condições de vencer o jogo. O Flamengo fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. O Flamengo merecia conquistar pelo menos 1 ponto, pelo menos um empate fora de casa, ou até mesmo uma vitória, porque, repito, o Flamengo jogou melhor que o Grêmio, pelo menos na minha concepção. Só que o Grêmio soube aproveitar melhor as oportunidades. Eu acho que além dos 3 pontos e da derrota do Flamengo, é uma partida que ilustra muito bem muita coisa que a gente vem falando já aqui no programa. E eu vou mencionar. Vamos lá, Matheus Cunha não é jogador para estar no elenco do Flamengo. A verdade é essa. Ele falhou em 2 gols do Grêmio aí. O setor defensivo do Flamengo, e é algo que o Tite sempre mostrou, capacidade absurda para montar um bom setor defensivo. O setor defensivo do Flamengo hoje é uma mãe. Se a gente for analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, dos 8 primeiros colocados, o Flamengo é o time que mais sofreu gol. E é muito fácil fazer gol no Flamengo hoje, independentemente se seja time titular ou reserva. A base deveria ter sido mais utilizada, ou pelo menos os garotos jovens deveria ter sido mais utilizado pelo técnico Tite, porque eles deram conta do recado. Matheus Gonçalves jogou muita bola, Everton Araújo jogou muita bola, o zagueiro Cleiton jogou muita bola, e os mais experientes, daquele que se esperava alguma coisa, não jogaram nada. E mostra muito bem aquilo que a gente veio falando. Ayrton Lucas vive uma péssima fase com a camisa do Flamengo, Davi Luiz vive uma péssima fase com a camisa do Flamengo, o Alan vive uma péssima fase com a camisa do Flamengo, o Alcaraz, 21 anos, jogou bem, embora ele tenha jogado com um time reserva, um time que não está entrosado. E para finalizar a minha linha de raciocínio, o Carlinhos não é jogador para estar no elenco do Flamengo. A verdade é, se é para colocar o Carlinhos, coloca um jovem do Sub-20, que tem potencial. Por exemplo, o Felipe Tereza, ele entrou, faltando alguns minutos para acabar o jogo, na primeira oportunidade que ele teve, botou a bola na rede. Se é para colocar o Carlinhos, é melhor você colocar um jogador destaque do Sub-20 que dá conta do recado. Porque além de você dar uma oportunidade para esse jogador, minutagem no elenco principal, você ainda valoriza esse jogador. E o Carlinhos, na minha concepção, com todo respeito à história dele, que é uma história pessoal linda, maravilhosa, um vencedor na vida, mas não é jogador para estar hoje no elenco do Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, o Tite falou depois dessa derrota mais ou menos essa linha do raciocínio da performance do Flamengo. Cadê? Melhor forma de nós obtermos êxito nessa sequência de jogos de quinta, domingo e quinta. Mas, ô Pedrosa, o futebol é isso aí, não é, ô Pedrosa? Ah, gente, olha só, eu acho que talvez o time do Flamengo reserva tenha criado um cenário que dá mais frustração ainda pelo que foi o jogo. Porque, de fato, o time do Flamengo jogou bem. Eu destaco aqui o Everton Araújo novamente, que inclusive mais fez até uma jogada de Neymar, aquela jogada de Neymar. Ele sair driblando 3-4 é absurdo, ele consegue construir o gol, mas eu digo que ele também foi bem na parte defensiva. Inclusive, para mim, o Everton Araújo está na frente do Alan, por exemplo. Se for pensar em escala de volante do Flamengo, ela é Ortiz, Pulgar e Everton Araújo. E aí você olha o Matheus Gonçalves, mais uma vez, jogando na ponta direita, flutuando pelo meio, fez um golaço também, que é a característica dele. O Lohan, para mim, também fez uma boa partida. Para mim, quem destoou um pouquinho
mim, foram justamente aqueles jogadores que já vêm jogando no time principal. O próprio Ayrton Lucas, que inclusive está até na pré-lista do Dorival Júnior para a convocação, e eu não sei porquê, né? Não tem coerência nenhuma, porque o Ayrton Lucas já não está jogando bola há muito tempo. E tem um outro ponto também, que infelizmente o Matheus Cunha, não sei se ele falhou em 2, mas com certeza ele falhou no gol principal, porque o Flamengo estava muito vivo na partida e ele acaba entregando um gol ali para o Bright White, e o Bright White acaba ampliando para o Grêmio. E depois a gente sabe, né? É um time que não está entrosado, é um time que não joga junto. Eu prefiro muito mais ver as coisas positivas dos garotos do Flamengo, que corresponderam muito bem, do que pensar de fato no resultado. Eu acho que o Flamengo fez um jogo honesto, decente, perante a situação que estava vivendo. E aquele gostinho de poder vencer aconteceu de fato. O Flamengo jogou melhor do que o Grêmio em algum momento. Depois o Grêmio foi forte, jogadores experientes, Edenilson, Diego Costa, e tudo bem. Mas eu não encaro esse jogo como terra arrasada. E esse Bright White também, né? É, bom jogador, é muito bom jogador, experiência europeia, jogou no Barcelona. Ninguém chega ao Barcelona por acaso, né? E aí ele é um jogador também que foi decisivo. Mas eu encaro o seguinte, tá claro que o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Pra mim, essa postura aí de não levar os titulares é abrir mão do Campeonato Brasileiro. Olha pra pontuação na tabela, não vejo o Flamengo tendo força pra disputar título com Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, não mesmo. E é pensar nas Copas agora, porque se quinta-feira o jogo? Quinta-feira. Se quinta-feira não conseguir se classificar, é terra arrasada. Vai ser muito complicado o Tite conseguir continuar, porque a gente já tá vendo, o muro da Gávea pichado, pressão total em cima do treinador, eles chamam uma responsabilidade pra cima dele que é muito grande quando ele fala que o Flamengo vai fazer gol e provavelmente o Flamengo vai classificar, então assim, é complicado, cara. Eu não encaro esse jogo aí como algo ruim, não. Eu encaro esse jogo escancarando. É melhor colocar os garotos do que quem tá mal fisicamente. Mas pra é esse o jogo da jogo, vida dos meninos. para esse jogo, eu acho que o Flamengo tomou a decisão correta em relação ao planejamento. Sim. Porque se a gente for parar e analisar a logística para ir lá para Porto Alegre, para voltar, está extremamente difícil, complicada. Supondo que o Flamengo mandasse o time principal. Lembrando que esse jogo aqui, aí vamos destacar também, foi na Arena do Grêmio, muito bacana. Sim. O gramado tá novinho. Muito bom gramado lá da Arena do Grêmio, e a gente trabalha com alegria aí o retorno do Grêmio à sua casa. Supondo que o Flamengo tivesse mandado o time principal, vamos lá. O que iria acontecer? O Flamengo jogou na quinta, sexta-feira é treino regenerativo. No sábado é um treino leve por ser pré-jogo. Aí eles iam viajar. Aí jogariam no domingo, chegariam aqui na madrugada de domingo para segunda. Segunda-feira, hoje no caso, um treino regenerativo. Eles só iam ter o treino de terça para tentar focar exclusivamente no penal, porque quarta, treino pré-jogo, é apenas um retoque final. Com os jogadores ficando aqui, o que aconteceu? Treinaram bem na sexta, treinaram bem no sábado, treinaram bem no domingo, vão treinar bem hoje, vão treinar bem amanhã, quarta-feira, um treino de ajuste. Além disso, eles se alimentaram bem, eles dormiram bem, assim eu espero, né, obviamente. Fizeram tudo da maneira extremamente correta, pensando no jogo de quinta-feira. Quinta-feira é vida ou morte para o Flamengo. É o jogo mais importante até o momento da temporada. É difícil o Flamengo conseguir a reviravolta lá, reverter o placar? É muito difícil, mas não é impossível. Eu acho que o torcedor pode até jogar a toalha, mas os jogadores, de forma alguma, o treinador e comissão técnica e diretoria, de forma alguma. O Flamengo é um time grande, é uma camisa extremamente pesada e tem totais condições, se o Flamengo jogar bem, obviamente, chegar lá e reverter o placar. Mas, além de pensar em fazer gol, eu acho que o Flamengo tem que pensar em não tomar gol. E o setor defensivo do Flamengo hoje é o que o Tite precisa ajustar. Não é normal a quantidade de gols que o Flamengo vem sofrendo. O Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, já que jogou contra o Grêmio, sofreu mais gols que o próprio Fluminense, que atualmente está na zona de rebaixamento. Como é que se explica isso? É muito fácil fazer gol no Flamengo. O problema não é quando poupa. O problema é o seguinte, quando você poupa o time joga mal. Por quê? Porque o time não é bem treinado. Outros times acabam poupando, por exemplo, o Botafogo poupou um ou outro jogador contra o Fluminense, mas continua jogando bem. Por quê? Porque o treinador ele faz um bom trabalho. Então, Tite ele precisa corrigir esse defeito do Flamengo de maneira urgente, porque não pode sofrer gol lá. Eu acho que pode ser, a gente vai ter que trocar esse assunto agora que a gente vai para o Clássico. Eu acho que pode ser um sinal de alerta, já que o calendário não vai mudar e a gente está vendo que a gente pede isso há tantos anos e não vai mudar, a entender, a gente não pode no Brasil chegar e falar, olha só, galera, esse ano eu só tô brigando pela Copa do Brasil. No Brasil não dá, tem que dizer que vai brigar por tudo. E entender como que vai ser pensando nessa minutagem. Lembrando que o Arthur Jorge faz um rodízio, vamos dizer assim. Lembra no início, no primeiro semestre, que a gente era até difícil dizer qual era o meio campo titular
do Botafogo? Quais eram os laterais titulares do Botafogo? Também sofreu lesões o Botafogo, porque ele já faz esse rodízio desde o início e não espera chegar próximo às decisões para tirar um o problema time inteiro. não é o rodízio. Eu O acho que rodízio faz parte. O problema é quando você tira um jogador titular e o reserva vai muito mal. Por quê? Porque ele não está na mesma rotagem. Mas quando você faz Não o é questão da rodízio, parte você põe física. todo mundo para botar minutagem, Vene. É muito mais Entendeu? treinamento. Por exemplo, hoje, independentemente de quem jogue, no meio de campo do Botafogo, vou falar ali dos dois volantes, o time vai jogar bem. Por quê? O time é muito bem treinado. No Flamengo, não. Se você mudar uma peça, o time cai muito de rendimento. Mas eu acho que tem um ritmo de jogo aí. Se você for parar pra pensar, há um rodízio no time do Botafogo. Tem pouco tempo que a gente consegue escalar de Mas nos 11. por que há rodízio no time do Botafogo? Porque ele tem elenco e o Flamengo não Porque tem? o Botafogo atacou a janela de transferências infinitamente melhor do que o Flamengo. Infinitamente melhor. Quando o Botafogo entra em julho, ele já tinha 3, 4 jogadores contratados. O Flamengo foi contratado na última semana da janela de transferências. O Botafogo, quando perde jogadores, repõe rapidamente e repõe com qualidade. O Flamengo não. O Flamengo foi fazer isso, repito, na última semana de janela de transferências, nos últimos dias. Então, quando isso aconteceu? Agora, nesse mês agora, o Botafogo desde julho já tem reforço jogando. Entrando, jogando e competindo e dando jogos importantes para o Botafogo. O Igor Jesus é o maior exemplo disso. Mas a gente pode falar do Alan, que tem jogado com frequência, quando ele entra também. A gente pode falar de Todos vários... da segunda o próprio janela. Almada. O Almada Adrielson, é um cara que foi usado agora. O Almada é um cara que decidiu jogos importantes para o Botafogo. O Adrielson... Então, assim, não tem como comparar o trabalho da diretoria do Botafogo com a diretoria do Flamengo. Eu Esse é um concordo. ponto E não é só crucial. dinheiro, que fique e não muito é só claro. dinheiro. Não. É Esse final senso de de semana- urgência. é isso. Senso de urgência. Esse final de semana eu defendi a diretoria do Botafogo, numa resenha que eu estava tendo com alguns amigos, o seguinte: com dinheiro fica fácil. Mas vamos lá, o Igor Jesus foi de graça. O Alan foi de graça, o volante. Vários outros jogadores, teve um mapeamento do mercado, um acerto muito bom da diretoria. Cuiabano, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. acreditava. É só ter o dinheiro. A questão é o seguinte: hoje o Botafogo tem uma equipe organizada internamente para poder fazer esse mapeamento de mercado e faz muito bem. Não vai acertar 100% das vezes, mas a chance de acertar é enorme. Olha, a gente não pode passar, vamos trocar o assunto, falar do racismo que sofreu o Carlinhos. Um grande abraço carinhoso para ele. Saindo, né, na hora da expulsão, ele escutou ofensas em relação a pessoas racistas, criminosos, ou vários, eu não sei quantos foram. E aí a gente espera muito que essa investigação aconteça e que essas pessoas sejam punidas, porque racismo não é brincadeira, não faz parte da esfera esportiva. Racismo é crime. Sobe minha lábia. Chamando o Carlinhos de macaquinho, se não me engano é a palavra, o termo usado por alguém que teria gritado ali na saída do gramado. A gente consegue ver aquela reação do Carlinhos ali? Vamos comer o boi aos bifes. Vamos lá. Nota do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Carlinhos sofreu injúrias raciais ao deixar o campo após ser expulso na partida de domingo, ontem, né? Contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O jogador diz ter escutado imitações de macaco e, em um vídeo de uma matéria do veículo Lance, ouve-se nitidamente uma voz proferindo a palavra macaquinho, como trouxe o Thiago aqui. O Flamengo apoia totalmente o atleta, repudia o ocorrido e aguarda posicionamento da CBF. Hashtag CRF. Eu vou pedir para você que está em casa aumentar o seu volume nesse momento, que a gente vai reproduzir o som e você vai ter a oportunidade de escutar o vídeo que o Thiago falou. Põe para mim, por favor, Joãozinho. Põe de novo, Joãozinho, por favor. Foi? Então, vamos lá. Fala, Thiagão. Dá pra ouvir duas vezes. Aparentemente uma voz masculina, num primeiro momento, e quase que sobreposta a ela uma voz feminina. Então é uma coisa que parecia ser recorrente naquela saída dele na arquibancada, até porque o Carlinhos teve aquele... Não justifica nada, tá? Mas o Carlinhos sai depois da expulsão, dá aquele soco no VAR, etc. Talvez tenha inflamado aquele torcedor que fica aqui naquela beira de entrada do túnel. E dá pra ouvir nitidamente a injúria. Inflamar pra cometer um crime tem que ser preso, né? Porque Exatamente. vai me inflamar, vou pegar um revólver, vou matar alguém porque me inflamou. Isso é crime, então... Nitidamente dá pra ouvir. Eu só quero voltar, antes da gente vir aqui, João, é muito importante a gente falar sobre isso, mas eu vou falar do lance do Carlinhos. O Fernandão falou isso aqui
no início da temporada que a gente ia ver 500 lances iguais com interpretações completamente diferentes, como foi o do Vasco, que a gente vai mostrar aqui também. Isso aí. Da bola na mão e da bola na bola. O lance do Carlinhos não foi absolutamente nada para expulsão. Não adianta. Aí você pode dar o ataque de pelanca que você quiser. Aqui, quando mete a mão no Vasco, como o Vasco já perdeu uns 9, 10 pontos esse ano por conta de arbitragem, a gente fala, Fluminense, não tem essa. Agora, a gente não vai ter que também ser maluco e bater pau pra maluco dançar. Sim. O lance do Carlinhos, como o Fernando já trouxe várias vezes, já teve 10 desses, 200. E vai ter mais 200. E o critério não vai ser esse. GV, e o mais incrível é que o árbitro não vê, o Bandeira que tá a 60 metros, sei lá, a 40 metros de distância, avisa e ele não vai no VAR olhar. Ele não vai no VAR olhar, porque é cartão vermelho, ele tem que ir lá olhar. Tem que ir lá olhar. Ele não foi nem olhar, ele simplesmente deu o vermelho e pronto, acabou. Cara, a gente tem que entender... E quem tá falando é um zagueiro, não, teoricamente era pra falar, não pode encostar em mim. Não, a gente tem que entender que o futebol, eu tenho certeza que é contato, não dá pra tirar esse contato do futebol, o futebol tem que ter esse ombro. No lance do jogo do Botafogo, vamos falar aqui, Fluminense também, é um lance polêmico com relação a isso, só que a gente vê nitidamente, quem tá olhando, que ele vai tirar a mão, ele não tá olhando pro Kahneman. Sabe por quê, Nando? Bem lembrado, se isso aqui é expulsão, era pênalti pro Fluminense contra o Botafogo. Você tá entendendo? A mão do... A gente vai analisar aqui se foi ou não, mas a mão do menino do Botafogo... Ai, cara. Carlos Martins. Isso. Foi mais assintosa do que o toque do Carlinhos no rosto do cara. Foi diretamente sem nenhuma dúvida. Assim, não tem... Pra dormir. É isso. E por que não tem critério? A falta é critério. Olha aqui, ó. Ele fez assim, de baixo pra cima, diferente do empurrão. Diferente do... Completamente diferente. E não tem critério, não tem. Gente, assim. É um movimento, você olha o movimento do rapaz, você pode ver se ele estica o braço pra soltar o braço no rosto. Sei muito bem como é que é isso, porque já fiz isso muitas vezes. É o Enzo, esse juiz é muito Enzo. Esse juiz se xingar. Ops, caramba, ele vai te expulsar. Isso é um Enzo, olha pra cara dele. O problema, sabe qual é o maior problema, na minha opinião? Não é ser expulsão nisso aí. Uhum. O problema é ter sido ontem, não ter sido anteontem, e não vai ser não amanhã. Ser amanhã, ser depois de amanhã. Esse é o problema. O maior problema é a falta de critério com relação à regra. A partir do momento que houver um critério, acabou, não tem discussão. Não cabe subjetividade. Subjetividade é quando cabe interpretação de várias pessoas diferentes. Agora vamos voltar pro Carlinhos, João. Põe na tela pra mim que eu queria saber se vocês estiverem confortáveis pra dar a opinião de vocês sobre o que vocês ouviram, tá? Se ele fala não tem certeza, porque muita gente não tem certeza, tampouco a imprensa de maneira geral. Se foi macaquinho, é crime, tem que ser preso. Acabou. Aí não tem conversa. Mas o que vocês entenderam, se vocês estiverem confortáveis? Bota o lance de novo, João. Deixa rodando aqui pra mim do Carlinhos saindo, por favor. Vai, Thiago. Não, me parece muito nítido, até porque acontece duas vezes na mesma... É que é uma fala sobreposta, né? Parece ter uma voz masculina que começa um primeiro xingamento e uma feminina que se... O masculino vai tomar caju. Tem ali a legenda. Tem uma coisa antes. E agora só solta o vídeo, você vai ouvir. Tem duas vezes. Vai lá, bota de novo, aumenta o som, Joãozinho. Macaquinho, né? Rapidinho, Thiaguinho. Vai, João. Agora. Viu? São duas vezes. Tem duas, tem o masculino também. Então é aquela coisa, ele tá saindo ali naquela parte que ele tá entrando naquele túnel, provavelmente aquela torcida que tá ali próxima ao túnel é a torcida do Grêmio, até porque é daquela coisa de dar aquela pressão, etc. E provavelmente era uma coisa que tava acontecendo corriqueiramente na arquibancada. E são duas, são a mesma palavra por uma voz mais grossa e a outra mais fina. Né? Porque... É o efeito manada, tem nos teus livros. É isso aí. Alguém fala, encoraja outro. Encoraja outro. Agora, o que é muito importante, muito perigoso, é essa nota do Grêmio. E a gente vai explicar o porquê. Põe pra mim, João, por favor. Indagado pelo clube, o torcedor, que costuma acompanhar os jogos sempre na mesma posição, nas cadeiras próximas ao túnel, exatamente ali onde foi a discussão, disse que após presenciar o ato do atleta do Flamengo quebrar e que, além disso, o Flamengo quer tirar o foco da situação grave, soco do Carlinhos na cabine do VAR. Aí vai ser aquela guerra de narrativa, né? Aí a menina já comenta ali, enfim, pode... Ah, mas tá ali a opinião dela, pô. Se ela botou na rede social, não tem problema. Bota ali pra mim, por favor, menina, rapidinho. Só pra gente ver o que ela falou, porque ela é blogueira também, do Grêmio. Coloquem esse jurídico pra trabalhar. Passou da hora de processar todas essas páginas. Então. Bom, gente, é uma guerra de narrativas, claro. Mas o que você acha disso? Não concordo, não. Tem que avaliar. Tem que ver se xingaram ele mesmo, se teve lado de racismo, se teve, tem que ser punido o torcedor. Não sou a favor de punir o clube, não. O clube tem nada com isso. Mas o torcedor não pode entrar no estádio mais, não.
Beijo no seu coração rubro-negro. Tamo junto. Eu fui, nação.